Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor e venho aqui, antes eu vou só pontuar, que eu sou médica, pediatra, a minha profissão é essa, e faz parte da minha identidade que eu sou cristã, Eu congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Miguel Comum. E eu vou ler agora, nesse momento, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha que interessante. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, amados irmãos, por que eu estou lendo essa palavra? Eu estou lendo essa palavra, meus irmãos, porque como servos do Senhor, como igreja de Cristo aqui nesse mundo, nós somos separados por Ele para sermos exemplo, Exemplo de mãe, exemplo de esposa, no caso dos homens, exemplo de marido, exemplo de profissional, Cada um na sua área sendo exemplo, sempre sendo exemplo. Jesus Cristo, Ele nos separou para sermos imitadores dele. E Ele era exemplo em tudo. Ele era exemplo em tudo que Ele fazia de forma exemplar. E eu hoje vou trazer para vocês uma questão muito importante. Como ser exemplo nesse tempo de dificuldade. Primeiro, ser exemplo nesse tempo de dificuldade inclui o uso de máscaras em todo lugar, certo? Exceto dentro da sua própria casa, porque é possível. Inclui se submeter à aferição de temperatura num local que não comprometa, tá bom? O seu bem-estar moral, tá certo? Ser exemplo significa se submeter à vacinação vigente. A vacinação vigente inclui a vacinação contra o coronavírus. Nós sabemos que existem várias vacinas, tá certo? Para todo tipo de coisa. Vacina para gripe, vacina para catapora, vacina para qualquer luxe, vacina para muita coisa. E que nós, todo ano, levamos nossos filhos jovens, novinhos, para ser vacinados. No coronavírus não é diferente. A vacinação ela vai ser instituída, tá certo? Meus irmãos, a vacinação do coronavírus é como qualquer outra vacinação, tá certo? E que ela só vai ser instituída para todos nós se as autoridades locais, as autoridades da saúde, elas autorizarem. Isso inclui uma análise cuidadosa do custo-benefício, ou seja, se eu vacinar a população inteira, quanto isso vai me dar de defesa dessa população, Se eu não me vacinar, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu estarei deixando os vulneráveis. Você me entende? Então, se uma população vacinada ela sofre uma nova onda de disseminação do vírus, ela vai se comportar de uma forma diferente, de uma forma melhor, porque vai estar com esse que se chama bloqueio vacinal. Então, o vírus da influenza, ele matava muito mais antes da vacinação, tá bom? O vírus da diarreia matava muito mais antes da vacinação.
Ah, irmã Joane, quer dizer que então se eu tomar não vai fazer mal nenhum? Não, pode acontecer. Agora é muito mais fácil você passar mal ou morrer do coronavírus do que da vacina do coronavírus, porque uma vacina ela não é instituída. Ela não é instituída se ela for mais perigosa do que a doença, que aí não vale a pena instituir. Ok, meus irmãos? Vocês têm que lembrar que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Ele, como Senhor sobre todas as coisas, disse que era pra gente obedecer às autoridades. Ah, mas irmã Joane, quer dizer que tudo que eles mandarem a gente tem que fazer? Não. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus e Deus é autoridade sobre todas essas autoridades. Então, quando uma coisa que é lei das autoridades do governo for uma lei que fere a lei de Deus, sim, isso eu não devo me submeter. Ok, meu irmão? Não é o caso da vacina. A vacina é uma vacina, como qualquer outra. Entende? É mais uma vacina. Tá certo? Só mais uma vacina. Esse tempo é difícil, meus irmãos. Eu imagino que está sendo muito duro, muito difícil para cada um ter que experimentar todas essas mudanças. É um tempo de grandes transtornos, é um tempo em que muitas pessoas manifestaram até transtornos psiquiátricos antes desconhecidos. Mas, meus irmãos, vamos com força, devagar, dando as mãos uns aos outros. E lembrando que se eu, que sou jovem, e não tenho nenhuma contraindicação para tomar a vacina, não tomar a vacina, eu estarei sendo um mau exemplo, porque os vulneráveis, os avós, né, os mais velhos, os que têm doenças, cardiopatias, etc. e tal, eles estarão vulneráveis por causa de pessoas que não querem se submeter à vacina. Então é bom que venhamos a nos submeter. Lembrando que existe sim circunstâncias em que a lei do governo, ela fere diretamente a palavra de Deus. Nesse caso, nós não devemos nos submeter, mas nós podemos sim, nos submeter ao máximo, como disse Paulo, até sangrar, ok? Até sangrar. Nós devemos nos submeter, conquanto que não fira a palavra de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, porque esse tempo é muito difícil. Que possamos saber quando não nos submeter e saber a nos submeter ao máximo. A tudo isso para a glória de Jesus. Um abraço a todos.